Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre As Meninas, uma obra da romancista Lígia Fagundes Telles, reconhecida pela sua contribuição para a nossa literatura. Essa obra é uma das 3 leituras obrigatórias do PAS. Esse é o segundo vídeo sobre ela, mas eu acho que esse vídeo aqui vai ser mais abrangente, mais minucioso, mais analítico. Então vamos falar aqui um pouco sobre essa obra. Primeiramente, a gente tem que entender que as obras da Lígia apresentam características da terceira geração modernista, uma abordagem mais introspectiva. E além disso, a gente pode enfatizar uma linguagem mais sofisticada, mais experimental. E a literatura da Lígia Fagundes Telles é pautada por um realismo intimista, ou seja, o senso de realidade vai ser norteado por acontecimentos, visões, modos de narrar ofertados por sujeitos particulares da narrativa. Então, essa narrativa polifônica de As Meninas é um modelo de excelência para comprovar essa afirmação, na medida que nela tanto o viés realista quanto o intimista são explorados em mais alta potência, ambos coexistindo sensivelmente. E lembrando que é uma obra de 1973, e aí a autora já é muito à frente do seu tempo, né, trazendo essa análise bem minuciosa dos pensamentos e das vivências das personagens. Se vocês fizeram a leitura da obra, vocês vão perceber que a escritora vai deixar a narrativa por conta das 3 personagens. Ou seja, tem momentos que nós estamos em pensamentos e sonhos, outras vezes são conversas. É uma narrativa em que o enredo tem menos peso dramático do que os próprios pensamentos. E o que eu quero dizer com isso, né? O livro tem um enredo relativamente enxuto, mas ele apresenta um grau de complexidade que se materializa mais nos pensamentos das personagens do que nas suas ações propriamente ditas, ou em grandes viradas fatuais. E aí, de início, a gente vai ter esse fluxo de consciência. Ele parece confuso porque, em certo momento, nós estamos na cabeça afetada da personagem Lorena, poucas linhas depois, na mente militante da Lia, e em outros ainda na Ana Clara. E aí esses acontecimentos que ocorrem com uma são repetidos por vezes na narração de outra personagem, imprimindo em cada uma os seus sentimentos particulares. E aí a gente acompanha ao longo da obra um ritmo bem intenso, contraditório e subjetivo dessas 3 jovens, ou melhor, desses 3 arquétipos da nossa sociedade brasileira, no caso, naquele contexto, naquela época. A Lígia nos apresenta um retrato bem dimensional do que era a jovem brasileira no início dos anos 70, dialogando com questões como violência de gênero, moralismo, desigualdade social, racismo, repressão política, aborto, vários outros temas, solidão, prazer, loucura. E dentro desse tempo, nós temos um tempo fluido e não cronológico. Nós vamos percorrer memórias, devaneios, sensações e reflexões por meio da técnica do fluxo de consciência, e aí cada trecho pode mesclar tempos distintos, mas de forma geral nós podemos classificar o nosso romance como escrito no tempo presente. Mas a narração vai alternar entre os pontos de vista das 3 personagens e ditam tudo em primeira pessoa. E ocasionalmente nós vamos ter um narrador não identificado em terceira pessoa que vai atuar como uma ponte entre entre o mental e o real, organizando aqui e ali os movimentos das protagonistas. Mas ele não deve ser encarado como um personagem, é mais um suporte técnico do que uma presença. As nossas 3 protagonistas, elas vão dar uma materialidade literária a diferentes modos de se lidar com o contexto da época, seja em relação aos costumes, seja em relação à vida política no seu sentido mais estrito, cada uma é diferente da outra. E a obra vai se dividir em 12 capítulos, e eles vão ter uma certa centralidade em torno da vida de uma das 3 personagens principais, entre as quais a gente destaca a Lorena. Ela vai figurar como uma espécie de ligação entre as personagens que vão se juntar efetivamente só no final do romance. Como eu já citei, as meninas que intitulam esse terceiro romance da autora são as amigas Lorena Vaz Leme. A Lorena é uma estudante de direito, de comportamento guiado, sobretudo pelo ideal romântico de feminilidade. A gente também tem a Lia. Ela é subversiva, militante de esquerda, estuda ciências sociais. E a absolutamente linda Ana Clara,
estudante de psicologia, assombrada pelo passado marcado por abusos sexuais e pelo presente dominado pelo uso de drogas. Gente, no ano de 1969 foi o ano em que os acontecimentos se passam na narrativa, e as três personagens vivem no pensionato Nossa Senhora de Fátima, e ao redor dele ronda o espectro da ditadura militar brasileira, além de se filtrar de maneira irreversível e direta nesse espaço e na vida das suas habitantes. O livro merece constar entre os mais ousados da literatura brasileira. Por quê? Vamos justificar. Em primeiro lugar, porque ele discute e relata explicitamente a barbárie dos porões da ditadura, enquanto ela ainda estava em vigor no país, ou seja, reproduz corajosamente e pela primeira vez na ficção do Brasil um depoimento de tortura de um preso político. Aliás, a razão pela qual As Meninas escapou da censura é no mínimo curiosa. Segundo a própria autora, a Lígia, conforme consta no documentário sobre ela, que, enfim, leva o nome dela, eu acho que foi produzido já tem um tempinho, o censor responsável por avaliar o romance o achou tão enfadonho que não passou da leitura das suas primeiras 40 páginas. Ainda bem. Então, pessoal, os efeitos da intervenção do regime político na vida individual da burguesia paulistana são amplamente questionados através dessa íntima trajetória das três amigas, no intervalo de tempo em que a história acontece, ainda que a opressão as afete de maneiras e com forças distintas, considerando as próprias diferenças de personalidade, como eu já citei para vocês aqui, o autoritarismo constitucionalizado continua as cercando com uma eficiência igual, mantendo-as em um mesmo cativeiro. As protagonistas vão ter modos diferentes de reagir às condições que são impostas. Por exemplo, a Lorena, ela permanece dentro do seu quarto durante a maior parte da narrativa. Ela projeta no exterior o que é interno. Já a Lia vai transformar a revolução social em ideal pessoal e a Ana Clara mantém a margem, né, atingindo esse grau de alinhamento pelo uso excessivo de narcóticos e de bebidas. Ainda que seja possível para a gente reconhecer os posicionamentos peculiares a cada uma delas, as meninas não são, vamos dizer, personagens caricatas. Por exemplo, a Lorena coloca em jogo temas considerados subversivos, a Lia é romântica em muitos pontos, e a Ana Clara carrega consequências grotescas do vício. Outra coisa que eu acho válido ressaltar é que a Lígia vai descrever a sobrevivência resistente de seres políticos, sim, mas, antes de tudo, subjetivos, em primeiro lugar, as mulheres, né? A autora questiona os tradicionais estereótipos que recaem sobre o sexo feminino, adentra na complexidade e nas contradições naturais dessas personagens, e aí o final vai ser emblemático, porque vai demonstrar que as protagonistas deixam de ser meninas para se tornarem algo a mais, menos exemplares, mais velasquianas, unindo em um só quadro luzes e sombras que vão selar a sua formação, e é uma construção muito bonita ao longo da obra. A Lorena, por exemplo, ela é branca, rica, católica, a Lia é militante política, a Ana Clara é uma personagem assim mais trágica, vinda de um cenário pobre com histórico de violência. Outro ponto central na narrativa também é a questão da maternidade. Ela funciona como um símbolo de continuidade, de ruptura e também de conflito. A Lorena vive sob o peso sufocante da mãe, a Ana Clara sob o trauma da ausência emocional e a Lia pela impossibilidade de equilíbrio entre o afeto dela e a militância. E a força do romance vai residir justamente na forma como a Lígia constrói essas subjetividades. E aí ela permite ao leitor habitar na mente das três e acompanhar cada desejo, delírio e dores dentro dessas personagens. Como foi publicado em 1973, esse livro surgiu em um dos períodos mais duros da ditadura militar brasileira, durante o governo Médici, de 69 a 74, e nesse cenário de censura, de perseguição política, de repressão, a Lígia optou por abordar a ditadura militar de maneira indireta, utilizando os pensamentos e as vivências das personagens para evidenciar os seus efeitos sobre a juventude. E essa repressão política se torna também moral, sexual e familiar, ou seja, atinge diversos âmbitos.
E essa resistência, por vezes, é silenciosa, que foi uma escolha estética, né? Uma conversa abafada, um aborto escondido, uma fantasia escapista. No início nós temos tensões e nos primeiros capítulos nós somos apresentados ao cotidiano das personagens. Elas discutem temas como alienação da burguesia, repressão militar. A Lorena conhece o Dr. MN, por quem ela passa a nutrir um amor platônico. Paralelamente, a gente vê a Ana Clara em cenas intensas de uso de drogas e lembranças traumáticas. Ela está grávida, mas não deseja continuar a gestação. E aí, à medida que esse enredo avança, as tensões vão aumentar. A Lia vai se envolver em reuniões políticas e descobre que o seu namorado será deportado para a Argélia. Já a Ana Clara, em colapso emocional, se perde em meio às drogas e à solidão. E no final, a Ana Clara chega ao quarto da Lorena debilitada e morre de overdose. A Lorena e a Lia, desesperadas, maquiam o corpo e o deixam em um banco da praça para, vamos dizer, evitar o escândalo e a repressão policial. E após isso vão seguir caminhos distintos. Eu acho que o tema principal, né, que a autora tenta trazer na obra, gira em torno da amizade entre essas três jovens e os desafios que elas irão enfrentar em um período de repressão e violência. Esse livro também vai abordar questões como identidade, trauma, amor, opressão política, desigualdade social, e mais do que uma história de amizade, é uma análise crítica sobre o contexto político, social, emocional dessas jovens mulheres em um período de grande tensão e repressão. E à medida que esse enredo vai avançar, as tensões vão aumentar também. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz uma playlist aqui no YouTube com possíveis temas de redação e giram em torno dessas três obras de leitura obrigatória. Por essa razão, eu não trouxe nesse vídeo temas que a gente pode extrair da obra, porque a gente já tem vídeos dedicados a isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever aqui no canal para que eu possa continuar trazendo mais vídeos. E até o próximo.